Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar passando para vocês a versão nova do Setup SAC, né? Porque o vídeo anterior ele está desatualizado, então a ideia aqui é estar passando justamente as atualizações que foram feitas, as modificações que foram feitas nesse setup, ok? Então estou montando um vídeo mais para estar orientando as pessoas que ainda não conhecem e auxiliando aquelas que já conhecem como proceder assim na atualização. Como todos sabem, o setup SAC ele é composto pelo indicador SAC, tá? Que ele tem justamente a função de estar identificando a força dos comprados e vendidos, dividido em 4 intensidades. Nós vamos considerar somente 3 de cada lado, 3 intensidades para compra e 3 intensidades para venda, porque a quarta intensidade é justamente a neutra, aquele ponto em que você nem compra nem vende, é o momento que você fica de espera no mercado. Então, o indicador SAC, ele, para sinalizar a compra, ele tem 3 cores. Ele tem o verde-limão, o verde escuro e o verde claro. O verde-limão ele indica uma força forte de compra, o verde escuro uma força média e o verde claro uma força fraca. Para a venda, né, também são 3 cores, vinho, laranja e pink, sendo o vinho para forte, o laranja para média e o pink para fraca, ok? Então essa é a ideia da sinalização através do indicador SAC. Depois nós temos também a média SAC, que é uma média que ela vai identificando, tá, um ponto de compra, um ponto de referência onde você pode estar entrando na operação. Então também eu vou mostrar depois um gráfico como que você identifica esse ponto. Ao colocar o cursor em cima dele, vai aparecer lá sinal e o valor, seja do mini, de uma ação, do dólar, né? Nós temos também uma outra parte do setup, que é uma média simples, tá? Que vai servir como referência para cruzamentos, tá? Então a média simples é uma média de 21, tá? De 21 períodos. E ela vai servir de referência, auxiliando no cruzamento com a média SAC, tá? Então, o cruzamento da média SAC com a média simples de 21, de baixo para cima, identifica, sinaliza uma compra, de cima para baixo, sinaliza uma venda. A média SAC vindo de cima para baixo, cruzando a média simples de 21, sinaliza venda. A média SAC vindo de baixo, cruzando para cima a média simples de 21, ela indica uma compra, tá? Nós temos também o histograma SAC, que é o acompanhamento e análise do movimento de preço. Ele na realidade, esse aqui vem, o histograma SAC ele vem substituir justamente a planilha SAC que existia no setup anterior, na versão anterior. Então, ou seja, ele vai formando colunas, é dele que é original o nome do setup, né? Porque ele vai criando colunas. Se a coluna ela fica positiva, ela fica verde e ela vai aumentando. Então, quanto mais ela aumenta, mais forte fica a sinalização de compra. Em determinado momento, há uma parada e quando ela começa a diminuir, ela começa a sinalizar venda. E quando mais ela vai diminuindo até o ponto dela ficar negativo e aí ela fica vermelha e começa a aumentar. Quanto mais aumentando essa barra vermelha, essa coluna vermelha, ela vai sinalizando venda. Então, ou seja, é através desse movimento dela crescer, ficar positiva na cor verde, e depois ela começar a diminuir, chegar a um ponto que ela fica negativa, passa a ficar da cor vermelha, ela vai sinalizando compra e venda. Um outro detalhe, nós usamos também a banda de Bollinger, né, de 21, ou o canal de Keltner. Quer dizer, a banda de Bollinger e o canal de Keltner são praticamente idênticos, a diferença é que no canal de Keltner ele usa o exponencial, então, ou seja, as curvas são mais suaves, mas os dois casos é de 21 com desvio zero, tá? Temos também resistência e suporte primeira hora, que são os números que eu passo todo dia, né? Que são os números onde tem um ponto de equilíbrio, que é a linha amarela, e nós vamos ter as cores verdes, que são as resistências, e as cores vermelhas, que são os suportes. Lembrando bem que suporte rompido se torna resistência, resistência rompida se torna suporte. Tá? Então, elas identificam
verde e vermelha, justamente para identificar a tendência. Toda vez que estar acima da linha amarela, desses números, está identificando que está numa tendência de compra. Toda vez que estiver abaixo dessa linha vermelha, linha amarela, está identificando uma tendência de venda, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que ele comece a subir, mas estando atuando embaixo da linha amarela, quer dizer que pode ser somente um repique, que não tem força suficiente, ok? E por último, nós temos uma média exponencial de 233, né? Quer dizer, isso daí é mais para dar uma confirmação da tendência. O rompimento de baixo para cima confirma a tendência de alta, rompimento de cima para baixo confirma a tendência de baixa, ok? E esse gráfico, né? Esse setup, desculpe, tá? Então ele é composto com 3 sinalizações básicas para que a gente opere. Tá? Não existe a primeira, segunda ou terceira. Existe uma sinalização, 2 sinalizações ou 3 sinalizações. Não importa a ordem, não importa qual deles vai sinalizar primeiro. O importante é que você tenha uma noção de que quanto mais sinalizações você tiver, maior será a probabilidade de você obter um resultado positivo. Tá? Você com uma sinalização é uma situação, com 2 é outra, com 3 é outra. Então seria mais ou menos a mesma do indicador SAC. Se eu tenho uma sinalização, ela no momento é fraca. Se eu tenho 2, ela começa a ter uma sinalização média. E se eu tenho os 3, a sinalização é forte. O que seriam essas 3 sinalizações? Tá? Por exemplo, eu tenho, de repente, no indicador SAC na cor verde-limão. Eu tenho o cruzamento da média SAC de baixo para cima da média simples de 21. Tá? E no histograma SAC está com a coluna verde, um valor positivo. Então, praticamente, eu tenho 3 sinalizações que confirmam a força da compra. E mesma coisa acontece ao contrário. Eu tenho lá o indicador SAC vinho, cor forte, né? Uma venda forte, cruzamento da média SAC de cima para baixo, cruzou a média de 21 de cima para baixo, e no histograma SAC eu tenho os valores negativos, então as colunas estão em vermelho. Então eu tenho essas 3 sinalizações de venda. Para auxiliar ainda mais, para aumentar essa confirmação, na venda eu estarei, por exemplo, nas resistências e suportes aqui, eu estou operando abaixo da linha amarela. Na compra, eu estaria operando acima da linha amarela. Então todos esses indicadores vão te auxiliar no momento. Lógico que no dia a dia, na prática, se você for esperar sempre os 3, lógico que você vai ter uma chance maior de resultado. Mas isso pode demorar para acontecer. Tá? Então o ideal é que você acompanhe e vá se acostumando com cada uma dessas sinalizações e dentro disso aí você montar a sua estratégia. Ok? Para esse setup, a nossa estratégia qual que é? Tá? Que é importante a gente identificar isso daí. Setup é a configuração gráfica, aquilo que você prepara no gráfico para que o seu uso, para que você identifique as possíveis sinalizações, probabilidades de resultados. Estratégia é o conjunto. Qual seria o conjunto? O conjunto é qual ativo que eu vou negociar. Pode ser o mini índice, pode ser o índice cheio, pode ser mini dólar, pode ser ações, pode ser o mini dólar, né? O dólar e o mini dólar, tá? Qual o tempo gráfico? Nós trabalhamos, né, ele foi montado na versão anterior para o gráfico de 10 minutos. Para essa versão, o gráfico de 6 minutos tem respondido de maneira mais satisfatória. Ok? Quais são os indicadores? São justamente todos aqueles indicadores que a gente mostrou agora no setup SAC. Qual o tamanho do meu gain dentro de uma operação? Tá? 150 pontos de gain. Qual o tamanho do meu loss nessa operação? Cada vez que ele sinalizar e eu resolver entrar, qual seria? 125 pontos. Então eu estou aqui, no caso, dando o tamanho do gain e do loss para operações no mini índice ou no índice cheio. Para o dólar, mini dólar ou para ações, você teria que fazer uma adaptação, ok? Probabilidades. Um sinal, ou seja, eu tenho daqueles 3 que a gente falou, histograma, indicador, cruzamento das médias, tá? Eu tenho somente uma sinalização. Se eu entrar nessa sinalização, eu vou estar jogando meio a meio. Eu tenho 50% de chance de obter um ganho ou 50% de chance de obter um prejuízo. Se eu
tiver dois sinais, 35% de prejuízo, 75% de ganho. Desculpe, 35% de prejuízo, tá? E 65% de ganho, ok? E no caso aqui de ter os três sinais, eu vou ter 25% de probabilidade de ter o loss e 75% de gain. Então vocês podem ver que mesmo com os três sinais, você não tem 100% de certeza, porque isso não existe no mercado. Nós trabalhamos análise técnica, análise gráfica, ela trabalha passado com projeção de probabilidades para o futuro. E dentro dessa projeção de probabilidades, não existe chance nenhuma de ter 100%, ok? Por último, só para esclarecer, não existe setup perfeito, existe setup que atende à sua estratégia, aquela que vai te auxiliar, ok? Então, vou mostrar agora no gráfico para vocês como que se apresenta esses indicadores. Vou pegar o gráfico hoje do dia 7 de março e analisar com vocês as probabilidades, ok? Aqui, nesse momento, aqui nós temos o gráfico do MetaTrader 5, tá? Onde ele está já instalado todos os indicadores. Então, nós temos aqui, tá? O histograma saque, tá? Nós temos aqui o histograma saque. Nós temos aqui o indicador saque, ok? Nós temos aqui, nessa linha amarela aqui, deixa eu pegar o melhor ponto aqui. Essa linha amarela aqui é a média saque. Nós temos aqui a média de 21. A média de 233 ela não está aparecendo aqui, tá? Por isso que ela é apenas um complemento, tá? E nós temos aqui, nesse ponto aqui, no meu caso aqui, estou usando o canal de Kelvin, né? De 21, ok? Então são histograma saque, ok? Histograma saque, indicador saque e aqui o canal, a média de 21 e a média saque, ok? O que acontece aqui? Nós vamos acompanhar aqui, começa aqui uma sinalização. Esse perfil aqui é o começo do pregão, então ele foi até o final aqui, tá? Estou usando aqui para estar escrevendo aqui, e ele vai até o final aqui. Então, onde você pode perceber? Nós temos aqui uma sinalização, tá vendo? Está verde o histograma, tá? Aqui ele passou para o vermelho. Então, isso daqui é uma sinalização de venda. Aqui ele está ao contrário, tá vendo? Amarelo, verde é compra, amarelo, tá? É atenção, vermelho é venda. Então nós temos uma sinalização aqui, nós temos uma sinalização aqui, tá? Que começa a quebrar a média aqui. E aqui, olha, nesse ponto há o cruzamento. Nesse ponto aqui, tá? Considerando que aqui está saindo do pink para o laranja e depois vem para o vermelho. Já está começando a mudar. Então tá venda fraca, venda média. Justamente nesse ponto da venda média aqui é que sinalizou. E aqui embaixo passou para negativo. Então o que aconteceu? Acabou gerando um ponto de venda. E se a gente observar, se eu considerar que desde o vencimento até aqui, dá cerca mais ou menos de quase 200 pontos. Tá? Um outro momento aqui que houve também, aqui, olha, começou a passar de verde, de vermelho para verde, tá? Há um crescimento aqui. Se a gente observar no gráfico de 6 minutos, praticamente houve somente, uma compra, tá? Olha, desculpa, uma venda. Mas se a gente observar aqui, considerar que no gráfico de 6 minutos, olha a diferença, tá? Então, no gráfico de 6 minutos, houve uma aqui, tá? Houve outra aqui, ok? Houve outra aqui e outra aqui. Então, nós tivemos praticamente cerca de 4 momentos, tá? De possibilidades de você estar fazendo as suas entradas, as suas operações, ok? Então, na prática, agora eu vou estar passando para vocês aqui a média saque, canal de Kelvin, indicador de saque e histograma saque. Essa é a composição do índice, ok? Então, gente, isso aí foi só para vocês conhecerem a atualização e conhecerem como que funciona,
ok? Estarei passando agora para vocês os indicadores para que vocês possam usar no seu HB.